Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então falar um pouquinho sobre a organização política dos estados e este módulo a gente vai dividir em duas partes, tudo bem? Inicialmente, a gente tem essa abertura, esse texto de abertura, né? O que são esses locais que aparecem? Quem trabalha nesses locais, né? Nesses lugares aí? Esses locais abrigam, na verdade, os prédios públicos de administração dos municípios e dos estados, né? De algumas regiões. Nós temos a prefeitura, que é a sede do município e local de trabalho do prefeito e seus secretários. Nós temos aqui a prefeitura, nós temos a sede do governo estadual, tá? Que é o local de trabalho do governador, né? E de seus secretários. Nós temos a Câmara Municipal, que é essa que aparece aqui, é o local de trabalho dos vereadores, que tem aí como função discutir as demandas da população, né, do município e propor votar leis municipais. E por último, a gente tem a Assembleia, né, Estadual, que é o local aí, essa aqui, ó, Assembleia Estadual, que é o local de trabalho dos deputados estaduais, que tem a função, então, de propor e votar leis para o Estado. Então, olha lá, Prefeitura Municipal, né, de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal, né, de Carolina, na região, né, do estado do Maranhão. Aí a gente tem o Palácio Senador Hélio Campos, né, que é a sede do governo estadual de Roraima, e aqui a Assembleia Legislativa aí do estado de Tocantins. Então, essas aqui são as imagens, né, de aberturas aí, de abertura do nosso módulo. Então, indo, né, continuando, nós vamos trabalhar este primeiro item, como se organizam os estados. Então, como nós já aprendemos, prefeitos, secretários municipais e vários outros senadores têm a função de administrar o quê? O município, certo? Isso significa, né, que deve então zelar para que haja o quê? Serviços públicos com boa qualidade e pela manutenção deles, né? Esses profissionais, eles geralmente trabalham então na prefeitura, que é a sede do governo municipal, e os vereadores, né, elaboram projetos que, se forem votados e aprovados, vão se tornar o quê? Leis municipais. Então, eles trabalham, no caso dos vereadores, eles trabalham na Câmara Municipal, bem como seus assessores, que são aquelas pessoas, né, da sua equipe de apoio que ajudam eles em algumas situações. Nós também já vimos ao longo aí do material de vocês, né, nós já localizamos, né, anteriormente que o estado, né, onde moramos no mapa do Brasil é conhecido então, né, e conhecemos aí o nome de todas as capitais do país. Então a gente já viu em aulas passadas, né, o mapa do Brasil e a sua divisão política, onde tem os estados e ainda marcando também as suas, né, capitais. Agora nós vamos estudar como que funciona essa parte administrativa do estado. E aí nós vamos começar pelo poder executivo, tá? Então vamos entender um pouquinho. Então, um estado, ele é formado por um conjunto de municípios e cada estado vai ter um governo, né? Vai ter um governador. Em quase todos os estados, a sede deste governo, né, ela é chamada então de palácio e fica sempre na capital. Então aqui a gente tem, olha lá, o Palácio de Karnak, sede do governo do estado do Piauí, tá? Então localizado na capital de Teresina, né? Então, o estado é formado por um conjunto de municípios e o município sede do governo estadual é a capital. Por exemplo, eu moro no Mato Grosso do Sul, tá? Então eu tenho as cidades que pertencem ao Mato Grosso do Sul. Só que a capital, né, a capital, que é o município sede do governo, onde fica centralizada essa administração do estado, né, fica então numa cidade maior, né, numa cidade importante e que a gente chama de capital, tudo bem? Então é isso que acontece. Vamos dar continuidade, olha lá. Ó. Cada estado é administrado então por um governador que é eleito pela sua população, né, para um mandato de 4 anos. Então, a cada 4 anos a gente vota para governador.
Ele é representante, então, do Poder Executivo, né, e trabalha no edifício sede, ou seja, trabalha lá no palácio, onde é auxiliado pelos seus secretários estaduais. Então, olha lá, o Poder Executivo é aquele cujo representante tem a responsabilidade de executar as leis, ou seja, de administrar o Estado e os serviços públicos estaduais. O governador administra o Estado e é o principal representante do poder executivo. Ele é eleito para um mandato de 4 anos e os secretários estaduais planejam as obras, né, nos setores de transporte, saúde, educação e assim por diante. Então, eu tenho o governador e os seus secretários aí que vão cuidar de alguns temas chefes, né? Bom, os secretários, eles são encarregados de encontrar as melhores soluções para os problemas do Estado e planejar as obras nos setores de transporte, saúde, habitação, educação, saneamento básico e assim por diante. Então, para isso, cada secretário ele tem uma equipe de funcionários, né? Então, isso é importante, porque o secretário não trabalha sozinho. Então, olha lá. O secretário da Educação deve, entre outras coisas, pensar em soluções para escolas estaduais, né? Onde serão construídas, os alunos que vão frequentá-las, como serão contratados os professores e funcionários e até o que será ensinado nelas. Então aqui a gente tem uma foto, né, do Colégio Estadual Senhor do Bonfim, que fica lá no município de Salvador. Aqui nós já temos, falando agora da área da saúde, né, o secretário da Saúde nomeia auxiliares para a administração aí dos hospitais estaduais, planeja, né, as campanhas de vacinação para evitar as epidemias, como a do sarampo, ou pandemias como o que a gente teve recentemente do Covid-19, certo? Então, isso tudo aí faz parte, né, da função dos secretários e das suas respectivas, né, equipes. Bom, o poder legislativo, então vamos continuar, qual que é a função? Nos estados, os representantes do poder legislativo são os deputados estaduais, certo? Então, eles têm o quê? Eles atuam na Assembleia Legislativa, localizada na capital do estado. Eles são eleitos pela população do estado para um mandato de 4 anos também. E os deputados estaduais têm duas funções, né, muito importantes. A primeira função é fiscalizar a atuação, né, dos membros do Poder Executivo e elaborar e votar projetos que, se aprovados, serão leis estaduais, tá? Então isso é importante. Olha lá, a palavra legislativo se origina de legislar, que significa criar leis. O Poder Legislativo tem a responsabilidade de propor e votar projetos de lei. Deputados estaduais propõem e votam projetos de lei no Estado. Trabalham na Assembleia Legislativa e são membros do Poder Legislativo. Se uma pessoa, então, ela quer se candidatar a qualquer cargo público eletivo, como prefeito, vereador, governador, deputado, ela precisa, né, atender alguns quesitos, algumas regras. Então, vamos lá. Uma delas é fazer parte de um partido político, então tem que se filiar a algum partido político. Cada partido reúne pessoas que têm ideias semelhantes sobre como devem ser a administração e as leis do município, do estado ou do país. Então, primeira coisa, tem que fazer parte, né, de um, de um partido político. Vamos indo um pouquinho mais, né? Agora, no caso do poder judiciário, olha lá, né? Diferentemente dos municípios, os estados brasileiros têm ainda um terceiro poder, que é o poder judiciário, né? A palavra judiciário está relacionada com a justiça. Alguns membros do poder judiciário têm a responsabilidade de julgar pessoas e empresas, né? Então, olha lá, o poder judiciário ele é representado pelos juízes, cuja função é fazer juramentos segundo as leis do Estado e do país, devendo garantir os deveres e direitos das pessoas. Então, além dos juízes, trabalham neste poder promotores, procuradores de justiça, advogados, oficiais de justiças e outros servidores, tá? Então, os membros do Poder Judiciário não são eleitos como os governadores e deputados.
É algo diferente. Eles ingressam, né, nos cargos por meio de concurso público, ou seja, que são provas específicas e aí são concorridas, certo? E os juízes fazem então julgamentos segundo as leis e pertencem ao Poder Judiciário. Então, forma de ingresso no Poder Judiciário é através de concurso público. Então, não é qualquer um que consegue se tornar um juiz. Ele tem que passar por uma prova bem específica, né, para demonstrar que ele está apto para fazer aquela função. Olha lá. Aqui nós temos a imagem de uma juíza, olha lá. O juiz, membro do Poder Judiciário, interpreta as leis e as aplica para assegurar a paz e a justiça social. Os locais onde ocorrem os julgamentos são chamados de fórum. E aí a gente tem, né, fórum trabalhista, fórum militar, fórum de vários tipos aí, né? Vamos então aqui. E aí a gente pode resumir poder legislativo, né? No caso do município, a gente tem lá o poder. No caso do município, o poder legislativo é representado pelos vereadores, o poder executivo pelo prefeito e o poder judiciário não tem, né? O judiciário só vai ter no Estado. No Estado, a gente tem como representante do poder legislativo os deputados estaduais, do poder executivo o governador e no judiciário a gente tem o juiz, ok? Bom, o que eu queria falar com vocês até agora era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!